Bem-vindo aqui em nosso canal e nos nossos estúdios. Bem, boa noite a todos vocês. Hoje nós temos um tema muitíssimo bacana. Vamos falar de 5 dicas simples para equilibrar sua casa e trazer boas vibrações. Vamos falar de Feng Shui. O Feng Shui, como nós comentamos e conversamos na semana passada bastante, é uma ciência chinesa milenar que tem como objeto o estudo do posicionamento de pessoas, de objetos em determinado ambiente, com o propósito de harmonizar as energias, trazendo boa sorte, saúde, prosperidade, enfim, tudo aquilo que a gente busca para harmonizar a nossa vida, as nossas pessoas, a nossa família, a nossa profissão. E hoje nós trataremos esse assunto aqui junto com uma pessoa que é uma pessoa realmente maravilhosa aí, a nossa amiga e decoradora, praticante do Feng Shui, que entende aprofundadamente do Feng Shui, Sueli dos Anjos, que vai nos presentear também com algum do conhecimento dela, com dicas práticas para que a gente possa aplicar esse conhecimento nas nossas casas, quarto, jardim, local de trabalho, elevando sempre as nossas vibrações no ambiente e trazendo espiritualidade positiva e equilíbrio para as nossas vidas. Então, Sueli, muito boa noite, seja muitíssimo bem-vinda ao nosso canal. Boa noite, Daniel. Boa noite, ouvintes, né, do canal do Daniel Kaltenbach. Alegria imensa estar aqui com vocês. Uma linda, maravilhosa noite para todos. E estou aqui realmente para falar dessa técnica linda, maravilhosa, que realmente faz parte da minha vida há muitos anos. Feliz mesmo de poder compartilhar, né, a minha experiência, o meu conhecimento aqui com você, Daniel. E com um super grupo maravilhoso. Para a gente começar, né, conta rapidamente a gente, em 30 segundos, né, ou seja, como que você foi parar no Feng Shui? De onde você tirou essa ideia? Como é que você começou os seus estudos nessa área? Olha, Daniel, foi assim, às vezes a gente pode, de repente, pela alegria, pelas coisas boas. Eu realmente precisei, foi um despertar no momento que eu precisava. Foi a partir do momento de perdas, né? E perdas a gente se choca às vezes. Eu já tinha perdido 4 filhos e já não estava dando mais. E, de repente, eu me deparei com um mestre de Feng Shui falando dessa técnica. Eu já trabalhava como designer de interiores e não imaginava, eu tinha lido alguma coisa aqui, outra ali, mas não me aprofundava nesse assunto. E aí descobri que o meu maior problema era realmente na minha casa, uma casa que eu considerava uma casa bacana, tudo certinho, tudo bonito, né? Tudo de acordo com o que a gente aprende, né? Que é o mais interessante, mais bacana. Mas, na verdade, foi isso que aconteceu. Quando eu descobri que a minha área da saúde tinha um comprometimento, que era um banheiro, as coisas mudaram. E hoje tenho um filho, o Lucas Mateus, com 24 anos. Então, Feng Shui, um pouquinho antes, porque a partir do momento que eu descobri, fiz os ajustes necessários, engravidei em 6 meses, né? E isso aconteceu de uma forma fantástica, maravilhosa, e foi se repetindo na minha vida com outros clientes, que, graças a Deus, também conseguiram, né, realizar esse sonho, que era, no caso, serem pais. Claro que o Feng Shui não é só para isso, né? Mas na minha casa, na minha vida, a prosperidade que eu precisava era essa. Realizar um sonho de ser mãe. Que coisa incrível, né? Porque às vezes a gente despreza, né, gente? A gente despreza as energias, a gente despreza a harmonia que está ao nosso redor. E essas energias, essa harmonia ao nosso redor, elas podem vir de muitas fontes diferentes. Exatamente. A nossa saúde é comprometida. Nós falamos, né, aqui juntos também com a Sueli na semana passada sobre a teoria do Feng Shui. Nós falamos sobre quântica, falamos de que nós nos iludimos com a matéria. A gente se ilude acreditando que tudo é matéria, quando, na verdade, nós vivemos num mundo de energias. Tudo é energia. E é o que nós, né, estudamos e debatemos na semana passada, explicando o funcionamento do Feng Shui, por que ele funciona. Todas as energias estão ao nosso redor se influenciando. Tudo está sempre se influenciando. Não vamos achar que nós estamos separados do mundo, que nós estamos separados do universo, porque não estamos. Muito ao contrário. Essa
influenciação de energias é a base de todas as ciências milenares, é a base do Feng Shui, é a base da astrologia, é a base, enfim, de N fontes espiritualistas que nós conhecemos, trabalhamos e estudamos. Então, outra coisa interessante, né, Sueli, queria que você comentasse um pouquinho, é que o Feng Shui tem uma outra grande vantagem, que é a vantagem do livre-arbítrio. Né? Quando nós estamos trabalhando com Feng Shui, nós trabalhamos as energias do ambiente, nós temos o livre-arbítrio de trabalhar ou não trabalhar certas energias. Diferente, por exemplo, de uma astrologia, onde nós muitas vezes nascemos dentro de certos signos, dentro de certas influências, que vão nos influenciar ao longo das nossas vidas. E nós vamos ter que lidar com aquilo, sabendo a melhor maneira de tratar com aquelas energias, com aquelas influências, de recusar, vamos dizer, da gente prestar atenção naquilo que a gente não quer e tentar valorizar o que quer. Mas é um trabalho de energias que estão sobre nós e já foram pré-determinadas, por assim dizer. E no Feng Shui, como é que é isso, Sueli? Exatamente. Você pode escrever, né, uma nova página da sua vida. Então, foi isso que me encantou. Por isso que eu juntei as duas técnicas, né, que eu sou designer de interiores junto com o Feng Shui. Porque é exatamente isso. O método, eu falo assim, decoração em sintonia, não é à toa esse nome, e é um método que eu acabei criando, eu falo assim, né? Porque o que acontece? As pessoas, como eu também fazia parte, né, do ciclo de pessoas do sofrimento, da dor, pela falta de controle da vida, porque a gente não sabe, não entendia como é que funciona essa energia. A energia está aí, funcionando, né? Faz parte de tudo, mas eu posso fazer alguma mudança? Então, a partir do momento que você tem, né, na hora que você tem o conhecimento, você sintoniza com a sua casa, você passa a ter controle da sua vida, você se empodera da sua vida. E o que é mais bacana, você não deixa a vida te levar, você não deixa as coisas na mão de outras pessoas. A partir do seu olhar em relação à sua casa, você passa a fazer mudanças na sua vida, coisas que você não via, que você não tinha noção que acontece, né? E está lá acontecendo, você está sofrendo, tem dor, e a partir desse momento, a sua casa, ela está te mostrando, e aí você faz a mudança necessária. Mas é a partir do momento que você sintoniza com o seu espaço. Que eu digo sempre, é o nosso espaço sagrado, né? A nossa casa é um espaço sagrado. Sem dúvida. E mostra um pouquinho, né, daquilo que a gente vem estudando na espiritualidade. Porque muitas vezes a gente quer que a espiritualidade ela tome conta das nossas vidas, que a gente seja salvo, né, quer dizer, enfim, salvo por uma transição planetária por si só, salvo por um anjo que desça e nos resgate, salvo de alguma maneira. E a gente se esquece, muitas vezes, da nossa própria responsabilidade. De que nós estamos neste planeta para trabalharmos, para nos desenvolver, para nos lapidarmos, e que toda essa evolução, todo esse crescimento, todas as energias que a gente quer, que a gente deseja, que estejam ao nosso redor, dependem do nosso livre-arbítrio, dependem daquilo que a gente faz, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente pratica, daquilo que a gente realmente se esforça para colocar no nosso dia a dia, para colocar de verdade nas nossas vidas. Porque caso contrário, né, não adianta a gente ficar reclamando da vida, reclamando das situações, reclamando das coisas, se nós mesmos acabamos sendo o nosso maior inimigo. Se nós mesmos não arregaçamos as mangas e vamos para frente, vamos trabalhar na espiritualidade, vamos trabalhar, vamos nos autoconhecer, vamos conhecer o ambiente que nos cerca, vamos prestar atenção nas influências que recebemos, de mídia, de jornais, de livros que a gente lê, de YouTube, de canais, de estudos, enfim, nós temos uma responsabilidade, né? Então, por isso que é muito interessante, né, o que você está comentando, porque o Feng Shui é isso, o Feng Shui é você também trazer a responsabilidade de organizar o seu ambiente, né? Tirar, por exemplo, uma coisa simples, né, para a gente comentar aqui, antes das 5 dicas que nós vamos comentar hoje, que são, né, maravilhosas, mas a questão do ambiente da bagunça. Né? A gente já eu gostaria que você fizesse também um comentário rápido sobre isso, Sueli, mas, ou seja, como a bagunça, ela segura, ela bloqueia as nossas energias. Verdade. E olha, e é isso que a gente vai estar aqui comentando hoje, né? Como você identificar se a sua casa está ruim. E nós estamos, Decoração em Sintonia, num desafio de 7 dias. Começando pela Casa Doente, vamos finalizar no domingo, Casa Próspera, Minha Casa Próspera.
Mas as pessoas precisam identificar como é que a minha casa está doente. E exatamente isso como você falou, começando pela desorganização, né? Muitas vezes você está lá sofrendo de alguma coisa, mas você não consegue entender que aquela desorganização está atrapalhando a sua vida em vários setores, né? Pode ser na doença, pode ser na prosperidade, pode ser em relacionamento, mas é fundamental que você comece a olhar e a partir daí entender, minha casa está doente? Está acontecendo alguma coisa com a minha casa? Eu estou doente porque minha casa está doente? Ou é você que contaminou a sua casa? Você falou uma coisa super séria, assim, em relação à forma como a gente se comporta em relação à reclamação, né? A partir do momento que eu reclamo, que eu sou, assim, numa vibração que não é legal, o que eu faço? Eu adoeço a minha casa, eu impregno a minha casa de energias que não são legais. E, de repente, ela adoece. E você não percebe isso, né? Então, é muito interessante que é um despertar, um olhar para o seu espaço. Então, é fantástico. Por isso que eu falei, essa técnica é linda, maravilhosa, e é uma maneira, é uma forma da gente, sabe, se abrir para o novo. Então, eu digo que Feng Shui te dá a liberdade de você transformar, mudar, sabe, deixar a sua vida muito mais harmoniosa, leve, feliz, porque nós não podemos acreditar que viver de dor, nós não podemos acreditar que a sua casa tem que ser doente, que você tem que ser doente, muito pelo contrário, isso não é verdade. Você não veio para ser infeliz, você não veio para sofrer, né? Então, quando a gente passa pelas coisas, sim, mas quando você tem um comportamento de entender tudo isso que está acontecendo, você sofre menos, porque você vai sair daquela dor, porque não precisa ficar naquilo. Como você disse, primeiramente, reclamar por quê, meu Deus, tem tanta coisa boa, vamos, né, perder nosso tempo com coisas que a gente pode alavancar. E eu vou falar aqui, sim, da limpeza. O quanto é importante a gente, sabe, uma caixa de sapato que está parado num cantinho que não deveria, lá, que você vai deixando acumulado, né? E olha, um cinto, né? Aqueles cintos velhos que você deixa lá no closet. Coisa simples, gente. Às vezes você não tem nem noção do que está acontecendo. Mas coisas que não precisa estar naquele local. Coisa que você não vai mais usar. Acúmulos, né? Não, perfeito. Só antes de você entrar na limpeza física, que eu quero, né, que é importante você falar, só para uma coisa importante que você falou aí no meio do caminho, né, porque é aquilo, para a gente perceber, a casa está doente por sua causa ou você está doente por causa da casa? E as duas situações são reais, podem ser reais. Nós temos que lembrar de novo, no universo de energia, muitas vezes a tua casa até não estava ruim, mas as pessoas estão dentro, trazendo pensamentos tóxicos, trazendo emoções tóxicas, trazendo uma série de vibrações, às vezes vem da rua, vem delas, vem de um não equilíbrio interno, de um não encontro interno, faz com que, né, a casa, a família acabem ficando desequilibradas e, portanto, desequilibra a energia da casa como um todo. Como pode acontecer ao contrário, né? De você realmente estar bem, né? Ou seja, você estar bem, estar tranquilo, mas a casa, né? Da maneira como está disposta, da maneira como as energias estão entrando, saindo, sendo sugadas ou não sendo sugadas, do posicionamento. Né? Lembre-se, os antigos, as pirâmides do Egito, né? Várias outras obras, tem posicionamento, tudo tem posição, tudo tem forma, e a posição e a forma, elas resultam em resultados energéticos diferentes na vida das pessoas e da comunidade que vive ao redor. E nossa casa é a mesma coisa. Então, prestar atenção nisso para que, se a nossa casa estiver nos influenciando negativamente, que apare. Ou seja, que a gente consiga, então, limpar isso. Então, vamos agora, né, Cília? Vamos falar aqui com nossos amigos aqui, sobre 5 dicas, né? Eu quero que você dê 5 dicas. Por que 5 dicas? Eu quero que sejam dicas que as pessoas possam utilizar, né? Hoje, amanhã, fazer agora e trabalhar e começar a organizar, enfim, que utilizem na sua vida de uma forma fácil e tranquila e que já comecem a melhorar a energia da casa de imediato, né? Então, por isso, e, né, já agradecemos de antemão a você por estar trazendo esse conhecimento e por estar, então, permitindo que as pessoas tenham essa vibração mais alta a partir do momento que elas comecem a praticar isso. Então, você estava falando da primeira dica, né? Acredito eu, né? Que é a limpeza, correto? A limpeza física. Exato. É a limpeza, mas antes disso, como você pode identificar se a sua casa está doente, né? Uma delas é a organização, mas como é que você pode sentir que está afetando você de alguma forma? Cansaço. Sabe quando você chega na sua casa e não tem vontade de fazer nada?
cansaço mesmo, assim, deita no sofá, não quer saber de mais nada. Insônia, ou você não dorme, ou você dorme demais. É um sinal. Coisas quebradas, ou coisas que começam a quebrar, lâmpadas que começam a queimar, sabe, pipocando, queima uma lâmpada, queima outra, é uma coisa de louco, assim. Falta de iluminação numa casa, pouca luz, uma casa mais escura. Tem gente falando, não, mas minha casa tem luz, sim, é um pontinho só no centro, mais nada. E quando a pessoa ela está sempre doente, ou alguém da casa sempre, sempre doente. E quando eu falei de coisas quebradas, sabe aquela sequência? Começa com a máquina de lavar roupa, depois vai lá para o seu carro, depois você vai tomar banho, o chuveiro queima, e aí vai naquela sequência. Isso já é um sinal que a sua casa não está bem. Então, a gente tem que ter muita atenção, né? E é só isso? Não. Quando você também tem lá trincas na parede, paredes manchadas, sabe? Aquela manutenção que você não faz na casa, e canos entupidos, torneirinhas pingando, a casa adoece literalmente. E sem falar na questão do pensamento, né? Quanto mais você está lá com aquela tristeza, com raiva do mundo, claro que você adoece. Mas, falando da limpeza física, primeira coisa, você já está sentindo que a coisa não está bem? Vamos lá. Como é que está a casa? Tem coisas acumuladas? Tem coisas paradas? E eu falo da limpeza, não é aquela limpeza que você faz. Todo mundo faz a limpeza, todo mundo passa o seu paninho no chão, todo mundo lava a louça, claro que faz. Mas é aquela limpeza que a gente não faz com frequência. Aquela limpeza que você está lá com aquela estante cheia de livros e, ó, um tempão sem mexer. Aquele depósito que você vai só acumulando coisas, né? Às vezes, um solto que a gente nunca mexe. E aí vai. Aquele quarto da bagunça que não é para existir. Gente, quarto da bagunça não pode existir na casa de ninguém. Não pode, literalmente não pode. A partir do momento que você limpar esse quarto da bagunça, você vai ganhar um espaço a mais, um quarto a mais, uma sala a mais, uma recreação, de repente, para ter ali as crianças brincando, né? E a gente acha que precisa de mais armários. Para quê? Para abarrotar de coisas. Tem gente que pensa em colocar armários em cima da cama, que faz muito mal para a saúde, a gente talvez fale um pouquinho, não sei se vai dar tempo, para ter o quê? Coisas dentro do armário, coisas que você nem lembra que mexe. Então, quando você faz a limpeza física, é muito legal, porque você vai mexer em coisas que você não imagina que você tem. E o que nós temos que fazer? Limpar, separar, descartar coisas que não precisa. Coisas que dá para serem usadas e não te serve, doe. Não dá para doar, venda, faz dinheiro. Não tem dinheiro, faz dinheiro. É uma fonte de você ter ali uma renda um pouco, né? De fazer uma graninha ali para você fazer alguma coisa que te agrade. Então, assim, pensar nessas questões. Coisas embaixo da cama, terrível, não pode ter nada embaixo da cama. Cama, como eu falei, casa é um lar sagrado, e a parte que mais, né, o tempo que você mais fica é na sua cama, no seu quarto. Então, embaixo da sua cama não se pode ter nada, porque a conexão que você vai ter nesse momento é muito grande, porque você se conecta com a parte mais baixa, né? E você, na hora que você relaxa, na hora que você dorme, você está ali totalmente desprotegido. Você não sabe nada que acontece, você não tem controle. Então, é uma das situações. Tire tudo debaixo da cama, tudo. Gavetões, só roupinha de cama, né? Roupinha íntima, mais nada. Coisas gostosinhas, cheirosinhas e que você mexe com muita frequência. Então, limpeza é limpeza geral. Levantar sofá, aquela limpeza, não quero saber, essa limpeza que tem que fazer. Porque fica ali energia estagnada, energia parada. Agora, como é que eu faço? Eu fiz minha limpeza, eu faço isso, mas eu sinto a minha casa cansada, eu entro lá, não me sinto bem, eu não tenho vontade de voltar para a minha casa. Então, o que é que você precisa? Criar algo para identificar se a coisa não está bem. Então, eu falo sempre, limpou a casa? Vamos cuidar. Pode falar, Daniel. Antes, vamos lá. Eu vou falando, Daniel. Excelente, excelente. Né? Você vejam com vocês, né, quantas dicas simples e coisas que às vezes a gente faz e que ficam ali, quer dizer, acumulando energia parada. Nós já conversamos muitas vezes aqui nos nossos encontros, né? E é importante a gente escutar o que a Sueli está comentando e tentar entender o que está acontecendo, né? Ou seja, o porquê, o que está acontecendo energeticamente nesse momento. Então, nós já falamos muito sobre isso nos nossos encontros, do que é prosperidade, saúde, todas essas coisas são energia na velocidade da luz.
é fluidez. É fluidez. Quanto mais velocidade da energia, quanto mais energia flui, mais nós sentimos em nós alegria, prosperidade, saúde e assim por diante. Toda doença que nós temos emocional, mental, física, é estagnação de energia. É energia que vai perdendo velocidade, vai estagnando, vai ficando bloqueada, e vai parando nos nossos chakras, nas nossas vias energéticas dos chakras, nas nossas veias, nas nossas mentes, né? A gente fica magnetizado com certos pensamentos que não saem. Porque o que é o pensamento? Aquele pensamento do passado, a mesma coisa que a Sueli falou de tirar as coisas da casa que estão paradas sem uso, são aqueles pensamentos, aquelas coisas que a gente fica lá, né, na vida inteira pensando traumatizado, se sentindo culpado ou querendo culpar, né? Ou seja, então a coisa aconteceu há 20 anos atrás e está lá na tua cabeça, te atrapalhando tuas emoções, atrapalhando você. O que é isso? Energia estagnada. Então, toda energia estagnada, ela é prejudicial. Quando a Sueli comenta sobre tirar o pó debaixo do sofá, de tirar, ou seja, não dormir, né? Isso é interessante isso, né? Não dormir com coisas no armário ali e tal. Quando ele comenta sobre tudo isso, e de você limpar, tirar o quarto da bagunça, excelente, né? O quarto da bagunça, né? A gente já não é esse da bagunça, não precisa arrumar. Na verdade, é um pretexto para não arrumar, né? Não é mais ou menos isso que a gente faz, né? Mas a energia está parada. Então, cada livro que você deixa lá 10 anos sem ver, juntando pó, cada pó embaixo da cama, cada brinquedinho ali parado, lembra, matéria e energia. São energias paradas. Essa energia impede o fluxo de outras, ela atrai por afinidade as energias da mesma forma. É água parada. O que é água parada? Água parada é a mesma coisa. Você deixa a água parada, ela vai juntando bactéria, ela vai juntando energias de todo jeito, vai atraindo um monte de coisa, depois ela faz mal. E a mesma coisa essa energia, ela faz mal. Energia parada faz mal. Por isso, né, que tem tudo a ver com o que a Sueli está comentando, e por isso que eu trouxe ela aqui para vocês hoje, né? Ou seja, uma especialista nesse assunto, porque tem realmente tudo a ver com os nossos estudos, né? Ou seja, então não é à toa tudo isso que ela está falando, né? Então, só, né, tô colocando aqui um comentário aqui a mais sobre o que você está aumentando. Então, vamos para a segunda dica, né? Ou seja, a segunda dica que a Sueli está comentando, né? Sobre como identificar mais um pouco essa energia, né? Por favor, Sueli. Exato. O que acontece? Muitas vezes você já fez a sua limpeza, deixou tudo bonitinho, mas percebe que ainda tem alguma coisa que você não está ali, sabe assim, uma plantinha que você coloca, ela morre, as coisas, ainda continua a discussão, ainda continua a brigas. O que acontece? No Feng Shui, a gente usa de algumas coisas para você poder identificar. Tem um filtro de energia, que eu sempre indico para alunos, para as pessoas que me acompanham, que é muito simples, é muito fácil, onde você, colocando esse filtro, você, em poucos dias, se tiver alguma coisa, já vai mostrar para você o que acontece. E como o Daniel estava dizendo, tudo é física quântica, realmente isso acontece com o Feng Shui também. Então, olha, você usa um recipiente, pode ser um copo ou uma pecinha como essa, você vai colocar o quê? Sal. Bom, muda aqui para mim, que está girando. Sal. E aí nós temos, coloquei aqui. Cadê o meu carvãozinho? Você coloca um carvãozinho de churrasco, né? Água é condutora, né? O sal, ele absorve tudo e vai estar colocando aqui. E vamos colocar... O carvão, na verdade, ele serve como uma anteninha. E olha, água. Somente isso, nada mais. E você coloca na entrada da sua casa. Muito simples. O que acontece? A partir do momento que absorver alguma energia que estiver nesse local, vai cristalizar. Normalmente cristaliza o carvão, a borda também, ele fica ali todo, né, meio estranho. Tem situação que ele transborda, pode ter uma água que ela vai se transformar em gelatinosa, às vezes até alguns bichinhos. Não é para se assustar. O que é para fazer? É um indicador que você precisa fazer uma limpeza energética nesse ambiente. Joga fora, o vidro não, você lava, o restante joga fora. E vamos fazer o quê? Limpar esse espaço. Tem que limpar. Como é que nós podemos fazer? Nós usamos a defumação, né? Usamos a defumação, Sueli. o incenso. Sueli. Deu?
Não, só antes de você comentar, né? Deixa eu fazer Ah, um comentário aí de cada item para as pessoas. da água, Né? do Então, sal e do carvão. porque assim, Por né? Ou que que seja, nós usamos, né? primeiro para assim, a gente entender, né? Ou Por seja, o que que nós estamos usamos? fazendo, né? Nós estamos assim, o que é o Tá certo. sal? Né? A gente fala de sal grosso. O que é o sal grosso? O sal grosso é cristal, né? Ou Exato. seja, é cristal. Ou seja, então ele tem a formação de cristal que, como todos vocês sabem, né? Ou seja, traz energia. É uma coisa que trafega energia. Então, o cristal ele tem a capacidade de pegar a energia do ambiente e trazer para dentro de si. E aí, por isso que vocês vão ver, quando a energia está ruim, realmente, como a Sueli comentou, esse sal todo, ele acaba indo para as bordas, ele acaba, às vezes, transbordando, porque essa energia vai modificando esse cristal do sal e vai, então, transbordando tudo isso. O carvão, que é carbono puro também, o carvão, né, é o diamante, né, ou seja, é um diamante, de outra maneira, carbono puro, assim como o diamante, e, enfim, também tem, como ela comentou, a função da antena de captar tudo isso aí, e a água, que é o elemento no planeta Terra que eletromagneticamente ele é o maior condutor eletromagnético, né, dessas energias eletromagnéticas que existe. Nosso corpo é 75% de água. Por quê? Porque a água que está em nós, ela justamente ela transforma o nosso corpo. Se a gente tem energia boa, toda a energia que está ao nosso redor, ela reflete na água do nosso corpo. E aí nossas células, nossas moléculas, elas vibram de acordo com a água que está no nosso corpo, de acordo com a energia que a água do nosso corpo recebe. A água é algo, enfim, um sistema eletromagnético fenomenal, fenomenal. Então, assim, e outra coisa, é importante a gente fazer o filtro, porque a gente lembrar, se a gente quer mudar nosso ambiente, quer mudar a harmonia de tudo, o que acontece? Ter consciência. Lembra o autoconhecimento? A gente tem autoconhecimento para tomar consciência das nossas imperfeições e poder transformar. Sem o autoconhecimento, sem tomar consciência, a gente não sabe que tem imperfeição e não consegue transformar. Aqui é o mesmo princípio. Né? Muitas vezes o filtro, você vê um filtro simples de fazer, vai te dar o que? A consciência da situação para que você possa transformar. É exatamente o mesmo princípio, né? E essa transformação, então, né? Agora, Celine, né? Vamos lá. Né? Ou seja, Perfeito, Daniel, é uma perfeito. É limpeza isso mesmo. energética que a gente pode fazer aí, através do quê? Coisas simples que a gente pode fazer essa limpeza energética. Exatamente. Olha, tem pessoas que têm o hábito da defumação, que usa ervas, também coloca lá um carvãozinho, né? Aquece esse carvão e coloca as ervas simples, com sálvia, com alfazema, com bejuim. É uma maneira de fazer, sempre iniciando, né? Da porta de entrada do seu lado esquerdo, sentido horário, e vai passando por todo o seu ambiente. Como é que a gente faz isso? Sempre com um coração de amor, né? Você pode colocar músicas boas, uma oração, você pode, quem gosta de mantras, nós usamos o Mani Padme Hum, né? Que é a unidade entre o corpo, a mente, a palavra, é a compaixão, é o amor, é a solidariedade. Então, é um momento de muito amor e muita compaixão quando você faz uma limpeza energética nesse espaço. E de que maneira, como é que você tem que estar? Na paz, no amor, se preparar. Não é o momento de ter visitas, né? Não é o momento de discussão, crianças brincando, não. A gente se prepara para fazer essa limpeza energética. Tem de uma forma mais simples ainda, usando o palo santo, que é uma madeira peruana que tem um perfume e ela faz essa limpeza também. E é muito agradável, é muito gostoso. Quando a pessoa tem o hábito de usar o palo santo, quem entra na casa, o cheiro assim, é um aroma muito, mas muito agradável. Então, tem formas, tem incensos, outros, né? Eu gosto quando você percebe que a coisa não está bem, que essa, né, mostrou que essa energia precisa ser retirada do seu ambiente, então precisa sim de uma limpeza um pouco mais forte, vamos dizer. Então, de uma defumação, um palo santo, e não somente um incensinho de vareta que a gente costuma usar, que também é agradável, é gostoso, mas é necessário fazer uma limpeza mais efetiva, vamos chamar assim. E eu digo assim, depois disso tudo, os sons, né? Como eu falei, boas músicas, bater palmas também quando você termina Uhum. cada canto da sua casa, trabalhar essa energia. Como eu estava falando dos sons, além da música, que é fantástico, você pode estar usando sinos tibetano, né? Cada canto do seu cômodo, você vai batendo.
né? E aí você vai trabalhando sempre com compaixão, sempre com amor. E aí visualizando o quê? O que você deseja de bom para esse ambiente. É paz? Tinha muita briga? É paz? É tranquilidade? É harmonia? Né? Como é que você quer o seu ambiente? Precisamos sempre colocar a nossa intenção e o nosso objetivo. Não se faz nada, como disse o Daniel, é necessário entender, né? Ter a compreensão do que você está fazendo é muito importante. Então, você detectou como está o seu coração, o que você deseja para esse ambiente? É paz, é amor, é união com a sua família, é compaixão? Então, é importante. Excelente, né? É Trabalhar o excelente. seu espaço. Não, maravilhoso, né? Porque, assim, percebam, né? É importante a gente perceber, quando a gente trata com energia, né? Nós estamos, o que a Sueli comentou aí? Incensos, né? Ou seja, defumação. Então, nós estamos tratando justamente, a defumação, ela não é utilizada só no Feng Shui, como vocês sabem. Nós temos aí xamãs, principalmente, e várias outras culturas que se utilizam imensamente da defumação, porque, de fato, a defumação, ela mexe diretamente na energia, na psicosfera do ambiente. Então, toda a psicosfera do ambiente é alterada e você pode, então, reprocessar essa atmosfera do ambiente a partir da defumação. E vejam, então, defumação, né, já é um ponto. Segundo, o perfume. Ela comentou da madeira, né, tal, mas que tem o seu perfume, mas todo perfume, além dessa madeira, todo perfume é uma energia. Né? Ou seja, então, também o aroma nos nossos sentidos, tudo é energia. Então, se você tem um perfume bom, um aroma bom, esse aroma ele está relacionado a coisas boas. Quando sua casa tem uma fonte de mau cheiro mesmo, de mau cheiro, que pode vir do banheiro, que pode vir do esgoto próximo, que pode vir do lixo, que pode vir de onde for. Você, não é só o cheiro, existe uma má energia ali também, porque as coisas são, né, intimamente associadas. Ela comentou dos sons, né, esses sons. Então, olha só, então nós falamos de, né, cheiro, falamos de som, a gente fala, o que é o som? Os sinos, né? Ou seja, esse sino, olha como harmoniza. Só de a gente ouvir o som, a gente já não precisa nem falar muito, a gente já sente dentro de nós essa harmonização. Não existe nada mais belo para a nossa harmonia interna do que o som, do que a música. Não precisa nem dizer que a música, né, o homem inventou a música antes de inventar qualquer coisa. Acho que antes de saber comer, ele inventou a música. Porque realmente ela tem o som, tem um poder maravilhoso. O som, né, ele tem uma energia incrível. E a oração, né, como a Sueli bem comentou, a intenção. Não adianta você, né, apenas colocar as coisas. Tenha a intenção, que é a mesma coisa que funciona na oração. Uma oração sem uma intenção, uma oração sem uma conexão verdadeira, ela perde muito efeito. Quando você vai fazer a limpeza da sua casa, né, como a Sueli comentou, e faça com intenção de limpar, de ter paz, de ter prosperidade, de tirar qualquer energia negativa, de realmente transformar o seu ambiente, porque você tem poder de fazer isso. E isso ele está dando mais uma série de ferramentas para te auxiliarem no seu poder, né, para fazer isso. Então, aproveite e faça mesmo. E você tinha algum comentário mais sobre isso, Eli? Mas eu queria que você comentasse também, né, que já é a nossa quarta dica de hoje, sobre, além de tudo isso que você comentou, das plantas. Né? Ou seja, as plantas precisam ter um capítulo especial, né? Sim. Porque às vezes a Nossa, gente precisaria de vários. ignora elas, mas... Né? Então, comenta um pouquinho para a gente aí também o que as pessoas devem pensar e fazer em relação às plantas. Você sabe que para nossos alunos nós temos um e-book só de plantas. Plantas Que que nós bacana. usamos. Nós vamos ter daqui a pouco um encontro falando de plantas, né, no Instagram. Olha, Sintonia das Plantas. Que legal. Então, aqui tem algumas, né, espécies que nós falamos da importância de você ter na sua casa. Eu vou citar 7, para a gente não se estender muito, né? A primeira, eu vou falar da árvore da felicidade. O quanto eu falo assim, é uma árvore que se conecta com amor, com a paixão, com a amizade, com carinho. Eu sempre utilizo as duas, macho e fêmea. E eu tenho uma com mais ou menos 7 metros de altura. É muito raro chegar a essa... Ela está mais de 7 metros, na verdade. Nossa! Eu digo assim, porque na nossa casa a gente trabalha muito que amorosidade. E eu tenho logo na entrada, para quê? As pessoas que adentram a minha casa para serem bem recebidas.
e deu muito certo. Então, é uma coisa assim que eu mesmo trabalhando na casa dos meus clientes e hoje com as alunas, com as pessoas, sempre indico a árvore da felicidade, não é à toa que ela é número 1. Então, você pode colocar na entrada da sua casa, você pode ter uma mudinha pequenininha, num vaso pequenininho. Eu tenho assim, vasinhos pequenos, isso aqui é uma lavanda. Mas assim, pequenininho no teu quarto. Trabalhar amorosidade com você, com o parceiro, não importa. Você em primeiro lugar. Mas ter uma árvore da felicidade, que é uma lavanda, mas ter uma árvore da felicidade no quarto é muito importante, tá? Então, vamos lá. Espada de São Jorge. Gente, é muito importante você ter uma espada de São Jorge. Eu tenho dentro de casa, mas logo na entrada da sua casa, do lado de fora, hoje eu uso as lanças. Lanças eu gosto bem na entrada da casa. Se puder ter dos dois lados, perfeito. E aí, então tem espada de Santa Bárbara, tem espada de São Jorge, tem a lança de Ogum, conhecida, e eu utilizo sempre na nossa entrada, porque é para proteção. Desculpe, gente. Nossa, deu uma engasgadinha. O que acontece? Na sua entrada, energias que você não quer que adentre a sua casa, pensamentos, lugares que você foi, que você caminhou por algum lugar, supermercado, não importa onde, a gente absorve energia, que tudo é energia. Então, você ter lá a sua plantinha, porque o que acontece? A planta, ela absorve a energia e descarrega na terra. Tem um poder muito grande. E aí você pode utilizar junto o quê? Uma turmalina negra. Você pode deixar no seu vaso, do ladinho de fora. Ele já vai trabalhar essa energia. Uma outra planta fantástica, comigo ninguém pode. Eu coloco sempre um pouquinho mais distante, na sua sala, um pouquinho mais distante, porque ela absorve toda a energia do ambiente. E se a energia não estiver boa, pasme, ela chora. Fica toda molhadinha, fica todo, sabe assim, pinga mesmo. É impressionante. Então, são plantas que nos ajudam muito. Zamioculca. Aqui atrás eu tenho duas. Gente, espaço onde temos computadores, celulares, né, escritórios, banheiros, o que o Daniel comentou da energia do banheiro, a gente não vai ter oportunidade de comentar tudo aqui. Fantástico, porque é uma planta que ela sobrevive a espaço não muito, assim, com pouca luz. E o banheiro, normalmente, é um lugar que não tem muita luz. Eu falei locais onde tem computador. Ela absorve a energia eletromagnética dos computadores. Então, ela equilibra a sua energia também. Fantástico. Quem não tem tempo de cuidar de planta, a cada 10 dias você pode estar molhando. Então, ela é muito, assim, coringona para a gente ter em casa. É a planta da prosperidade, cresce para o alto, sempre vigorosa, é fantástica. Temos o quê? Temos o lírio da paz. O lírio da paz, pelo próprio nome, né? Já traz paz. E aí também trabalha a questão da energia eletromagnética, não tem espaço. Normalmente shopping, que não tem muita luz, você pode ver que tem sempre bastante lírio da paz. E locais com muita discussão, com muita briga. Pode espalhar lírio da paz na casa, e dá super certo. Conhece? Eu conheço. Não, você vê, são plantas. Não, e o interessante, né, comentar, Sueli, é que assim, todas essas plantas que você comentou são plantas fáceis de se encontrar. Né? Não, se nenhuma delas você vai ter dificuldade, praticamente em todo lugar do Brasil você vai encontrar essas plantas todas, uma fácil adaptação, não é isso? Exato. Ou seja, não tem grandes problemas em conseguir, né, em achar essas plantas. E colocar, porque o nosso convívio com as plantas deve realmente ser bem desenvolvido. Assim, nós seres humanos, né, que a gente começou a colocar a natureza. Primeiro assim, a gente via na natureza, né? Aí a gente começou a fazer uma cabaninha. Daqui a pouco começamos a nos afastar e colocar a natureza para fora da cabana, da casa e tudo mais. E nós achamos hoje que a gente não faz parte da natureza. Então, é a natureza lá e nós aqui. E esse é o maior erro da humanidade. A gente não põe o pé no chão, a gente não pisa na grama, a gente não põe o pé na terra, a gente não descarrega energia, a gente não se conecta com as plantas, com os animais. Então, sim, é fundamental ter animal em casa, ter planta, pisar descalço no chão, na terra, enfim, coisas que a gente acaba se esquecendo. E o Feng Shui vem lembrar, né? Falar, não, tenha suas plantas, faça o seu contato. Você sabe que eu falei logo no início sobre o cansaço.
Normalmente é uma casa que não tem planta. A pessoa quando não está sem energia. E as plantas, elas trabalham a energia do seu espaço. Então é maravilhoso. Orquídea é uma das plantas que a gente tem, é uma das flores que a gente também tem que ter dentro de casa. Também trabalha a questão da amorosidade. E nós precisamos trabalhar essa amorosidade com a gente. Nós nos cobramos demais, né, Daniel? Estamos sempre, né, achando que a gente não é bom o suficiente, está sempre brigando com a gente. E não é legal. E essas plantas que eu passei são fáceis. Até a gente brincou outro dia conversando. Temos um aluno no Japão e ele encontrou todas. Então, não é difícil, não é difícil. Eu escolhi aqui plantinhas fáceis. Coloque também o bambu moçô ou a chamedória elegância, que é para você ter realmente assim, a questão da flexibilidade na vida que nós precisamos. O bambu ele é todo aquele movimento, nós precisamos ser flexíveis com a gente. É muito importante. Perfeito, não. Excelentes suas dicas. E é isso, né? Você comentou um pouco sobre a amorosidade, que às vezes a gente esquece. E a amorosidade é isso mesmo que você comentou, é conosco. Começa conosco. Nós temos que ter amorosidade conosco. Nós vamos, inclusive, na semana que vem, no nosso encontro da semana que vem, nós vamos falar, né, num tema fantástico que nós vamos soltar amanhã no grupo, mas entre, né, o nosso assunto, nós vamos falar do alto amor e da importância dessa amorosidade, justamente. Porque se nós não amarmos a nós mesmos, como é que nós vamos amar o mundo? Como é que nós vamos amar o próximo? Como é que nós vamos amar a nossa casa? Como é que nós vamos amar as coisas? E, por fim, como é que nós vamos ter uma boa energia na vida, né, harmonizada, se a gente não tem nem amor próprio? Né, não consegue nem receber. Então, as plantas, mais uma vez, nos ajudam ao quê? A dar a frequência necessária para que a gente tenha ali o pontapé inicial para a gente trazer, né, esse amor, essa amorosidade toda para nós. E eu quero, né, ou seja, nosso tempo é curto, mas eu quero ainda, né, trazer para vocês a quinta dica, né, Sueli? Eu não, você trazer para a gente a quinta dica. E a quinta dica, ela está muito relacionada, né, à posição das coisas, de imóveis na casa, etc. E, de novo, gente, por que posição é importante? Posição é fundamental. Vocês lembram da geometria sagrada? Né? O que é a geometria sagrada? Nós vamos falar de formas, de posições. Tudo que é frequência, quando entra na matéria, ela toma uma forma. Essa forma é uma figura geométrica. Essa figura geométrica ela tem várias posições. Cada posição tem uma frequência diferente. Tudo que está na matéria está dessa maneira. Então, não é a mesma coisa você ter uma cadeira que você trabalha posicionada para o norte do que posicionada para o sul, do que de ponta cabeça ou de ponta para cima. Não é a mesma coisa. Cada forma, cada formato geométrico, cada forma, cada posição tem as suas características, as suas consequências energéticas. Então, eu queria justamente, né, selecionamos aí esse como a quinta dica de hoje, né, a nossa última da noite, mas para Sueli comentar com vocês algumas coisas comuns da sua casa, que estão aí com vocês e que, às vezes, apenas arrumar a posição delas já vai fazer um efeito fantástico, né? Então, fala para a gente, Sueli. Olha, eu vou começar falando da sala. Porta de entrada principal. Por que porta principal? E porta principal não é aquela que você entra pela garagem, sabe? Você parou o carro na garagem, vai pela lavanderia. Não é essa. É a porta, aquela que você olha a plantinha que o engenheiro determinou que é a porta da sala. Esta é a porta principal. E aí, o que acontece? Por que porta principal a sala? Porque é por onde vem nosso fluxo de energia, a nossa energia Ti, que é a energia que a gente quer que adentre a nossa casa e que circule por todos os ambientes. Agora, se você tem uma parede logo em frente, a energia não vai entrar. Se você tem um sofá de costas, a energia tem um bloqueio ali, também não consegue entrar. Então, você mudar esse posicionamento para que essa energia entre pela sua casa, principalmente pela sala, e vá de uma forma bem tranquila, suave, porque Feng Shui é isso, é vento e água, é o movimento do rio, né? Tranquilo, e aí ele tem que passar por todos os ambientes. Se ele tiver uma barreira, ele não vai entrar, vai trazer o quê? Desvitalidade, cansaço, insônia, irritabilidade. Né? Se você tem uma parede, você é uma pessoa que não tem horizonte, então você tem que ter visão das coisas. E detalhe importante, você é o rei, a rainha da sua casa, então você tem que entrar pela porta principal. Segundo, você se empodera no sentido de que você entrou pela sua porta principal, você vê tudo da sua casa, você sabe tudo o que acontece. E normalmente a pessoa que entra pelos fundos, ela não sabe o que acontece na casa dela. Não consegue, nem lembra de olhar se tem uma lâmpada queimada. As coisas estão acontecendo, ela não sabe.
Isso acontece com empresa também. Aquele empresário que só entra pelos fundos para o carro, ninguém vê. Mas ele também não sabe o que acontece com a empresa dele. Então, é muito, muito sério você entrar pela sua porta principal. Pense sempre, eu sou o rei, sou a rainha. E quem toma essa atitude muda completamente. Ele realmente se sente empoderado, porque ele observa. Você tem a oportunidade de chegar na tua casa, sentar e resolver. Bom, quarto de casal ou quarto das crianças, não importa. Cama tem que estar no ponto também, numa posição onde você veja quem entra. Não estando diretamente frente à porta, mas numa posição que você olhe, né? Mas você não está em frente. Por que em frente não? Porque você vai estar diretamente num fluxo de energia muito forte, né? Muito como se fosse, vamos chamar assim, olha aí, Na corrente do rio, né? Uma corrente muito elevada. E pior ainda se você tem porta e janela. Você realmente vai ficar numa situação muito ruim. Isso cabe para uma escrivaninha também, uma mesa de jantar também. Então, você não pode ficar em frente a um fluxo forte assim, porque você também vai ficar uma pessoa muito mais irritada. Tudo tem fundamento, né? Vai atingir, porque nós somos energia, uma energia que passa muito rápido, e eu falei, ela tem que entrar no seu ambiente e ser tranquilo. Cabeceira de cama. Tem que ter cabeceira de cama. Você não pode ter sua cama encostada numa parede fria. Tem que ter madeira, tem que ser fechadinha. Muito importante isso. Não ter cama encostada na parede. Pior ainda se for divisa com banheiro, porque nós temos ali a parte de prumadas de esgoto, de água, que isso também vai afetar a sua saúde. Fogão, cozinha, importantíssimo você cuidar da sua cozinha. Primeiro, porque é ali que é a sua prosperidade. Olha, é muito sério cozinha, porque é o local onde você prepara o seu alimento. E aí a magia, a alquimia de tudo que você vai colocar ali. Então, de repente, você tem uma posição que não é favorável. Nós trabalhamos, temos aí conhecimento dos 5 elementos, que tudo na vida tem aí, madeira, água, né? Metal, terra, então, fogo, e tudo isso tem que estar muito equilibrado para trazer uma energia boa para o teu espaço. Se você tem pia com fogão ao lado, realmente vai ter problema, porque essa água vai apagar o fogo. E ali tem a questão do alimento, tem a questão da prosperidade, tem a questão de como você cuida desse fogo sagrado que é, né? A gente fala do fogo sagrado, é a luz dentro do seu espaço. É o que cuida do seu alimento, cuida da sua saúde, cuida da sua prosperidade. Banheiros, vamos lá rapidinho. Portas fechadas, tampa de vaso fechadinho, né? Cristal nessa porta. Banheiro não tem como, gente. Eu tenho que falar que o cristal multifacetado você tem que ter na porta de banheiro, porque é muito sério, né? Então, são cuidados que a gente tem que ter para ter o quê? Qualidade de vida. Claro que Feng Shui não se resume só a isso, né? Temos muito mais. Conhecer as áreas da sua casa, ter um baguazinho, mas antes de qualquer coisa, antes de conhecer o quadro mágico, né, de a gente estar aplicando todas as áreas, é você se conectar, você se sintonizar com o seu espaço sagrado. E a partir daí, sim, você se empodera, né? Desse poder de amor, de carinho, de não deixar a sua vida levando de qualquer forma. E eu não posso esquecer, Daniel, que sexta-feira temos um encontro com você novamente, você vai estar com a gente no Instagram, vamos falar Minha Casa e Deus, né, que é um assunto fantástico, maravilhoso, não podemos deixar de estar lembrando, convidando também a sua audiência, eu acho que é tudo para a gente estar aqui acrescentando e melhorando a nossa vida. Excelente. Bom, Sueli, agradeço aqui, né, em nome, enfim, de mim, em nome do canal, em nome de todos nós, todos os seguidores aqui, e que agora, enfim, quem não te conhecer também, te conhece agora, né, o canal Decoração em Sintonia. Eu sei que vocês vão agora entrar também numa outra live no Instagram para tratar de plantas. Minha Casa Próspera. Exatamente. Então, vão tratar de plantas hoje, inclusive, né? Plantas para saúde. Plantas para saúde. As plantas relacionadas ao espaço, à casa e plantas medicinais. Vamos estar junto com Daniel Forjaz, autor da própria Saúde, falando sobre plantas medicinais.
Você veja que o assunto é muito legal. Vou deixar disponível aqui o nosso e-book para vocês também, como um presente. Né? É excelente. Então, né, vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo também o e-book, né? E quem quiser, né, participar agora também do Instagram com vocês, né? Tenho certeza que vai gostar muito do trabalho, enfim, de entender um pouco mais a fundo as plantas. E eu espero que todos vocês hoje, né? Hoje foi uma noite especial, com um convidado que a gente não costuma fazer aqui no canal, mas abrimos porque realmente o Feng Shui vale a pena ser comentado. Muitos seguidores do nosso canal tinham pedido esse tema já há muito tempo, e eu acredito que esse tema não é apenas comentar na teoria, que nós falamos muito da teoria desse tema na semana passada também, né? Está lá no canal, mas acho que também é falar da prática, é falar do dia a dia, para que as pessoas possam realmente trabalhar, né? Sentir, trabalhar sua casa, agora já, amanhã, independentemente de, né, ter que, né, enfim, ter um especialista dentro da casa dela, mas já poder fazer uma série de atitudes para melhorar a sua energia, seu autoconhecimento, seu aperfeiçoamento. E na semana que vem, então, como eu falei, vamos ter, né, estaremos aqui de novo. Convido todos vocês também, o pessoal, os seguidores do canal Decoração em Sintonia que estão aqui também presentes hoje, são convidados também para o nosso canal, todas as quartas-feiras, 8 horas, com temas relacionados à ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Então, conto com todos vocês na quarta-feira que vem também. E, mais uma vez, quero te agradecer imensamente, né, a sua presença, as suas palavras, o ensinamento e a luz que você trouxe hoje para todos nós aqui deste canal. Daniel, então, gratidão imensa pelo convite. Grande abraço, muita luz para todos vocês. Gratidão. Gratidão eu. Namastê. E a gente se encontra, então, em breve. Um forte abraço a todos do canal. Muita luz a todos. E a gente se encontra. Até já.